CNN 360 volta a falar aqui um pouquinho da política nacional e a gente conversa com o advogado André Calegari, que é defensor de Rogério Andrade. Ontem, o ministro do Supremo Tribunal Federal, Nunes Marques, autorizou a retirada da tornozeleira eletrônica de Rogério, que responde a vários processos sob acusação de chefiar uma organização criminosa que domina o jogo do bicho, máquinas de caça-níqueis, bingos e cassinos em bairros da Zona Oeste do Rio de Janeiro. Muito boa tarde para o senhor. Doutor, muito obrigada pela participação aqui no CNN 360. Eu queria abrir um pouquinho essa conversa com o senhor falando sobre a repercussão provocada por essa retirada das cautelares, entre elas o uso da tornozeleira eletrônica. Na avaliação do senhor, esse processo está seguindo o seu devido trâmite? Tem motivo para essa polêmica toda? Como que o senhor avalia o andamento desse caso até o momento? Boa tarde para o senhor. Boa tarde, Clarice. Um prazer estar nesse programa de grande repercussão. Bom, acho que é mais barulho, né, em face do nome do cliente, talvez, do que pelo aspecto jurídico, né? Porque há uma dezena de precedentes de decisões no mesmo sentido, né, que não causam tanta estranheza. Inclusive, eu ouvi, não sei se é verdade, que alguns ministros disseram que essa decisão tem que ser levada diretamente para a turma para ser referendado ou não. Mas isso não me parece que seja um fato estranho ao STF nem ao STJ. Várias vezes, quando essas decisões são postuladas perante a Justiça e decorrido um prazo legal que se justifica a retirada, não há problema nenhum. Vamos esclarecer ao telespectador. Rogério de Andrade já estava com a tornozeleira eletrônica há cerca de 1 ano e meio, cumprindo religiosamente o que havia sido determinado pela Justiça. E mais, o ministro Nunes Marques, e aqui faça-se justiça à decisão do ministro, ele não foi afoito. Ele, antes de tomar a decisão, o que ele fez? Ele solicitou informações ao juiz de primeiro grau, perguntando como se encontrava a situação do processo e se o acusado estava cumprindo o que havia sido determinado pela Justiça. Então, por essa cautela, o ministro, depois de verificar que as informações oriundas da Justiça do Rio de Janeiro comprovavam que Rogério de Andrade comparecia sempre que chamado à Justiça, não havia qualquer mácula no descumprimento do horário determinado para o atendimento noturno e nenhum sinal de apito da tornozeleira que indicasse qualquer descumprimento, o ministro viu que, passado mais de 1 ano e meio, porque outra coisa que nós temos que deixar claro, uma cautelar de uso de tornozeleira não é ad eterno, não é uma pena. Ela serve para um determinado momento, para que aquela pessoa prove para a Justiça que pode comportar-se daquela maneira. E assim o fazendo, decorrido um período, se retira o monitoramento. Como isso já foi feito, volta a existir uma dezena, uma centena de vezes, não só com ele, mas com diversos outros clientes da Justiça Criminal. Doutor, eu queria trazer aqui para a nossa conversa o Pedro Venceslau, que vai fazer uma pergunta para o senhor. Claro. Boa tarde, doutor. O senhor avalia que o STJ, o Superior Tribunal de Justiça, cometeu um erro ao decretar a prisão do Rogério Andrade? Qual seria esse erro e quais são os próximos passos desse processo? Não, vamos lá. Quem decretou a prisão inicialmente foi a Justiça do Rio de Janeiro. Aí nós impetramos, e aqui é outra justiça que tem que ser feita ao ministro Cássio Marques. Não foi o ministro Nunes Marques que concedeu a liberdade a Rogério de Andrade. A Justiça do Rio havia decretado a prisão e havia um habeas corpus posto ao STJ, ao então ministro Jorge Mussi. O ministro Jorge Mussi, com toda a cautela que tem, porque o ministro Jorge Mussi era reputado um dos mais duros ministros do STJ, ele avalia bem a questão, avalia o pedido da defesa e verifica que aquela prisão decretada pela Justiça do Rio de Janeiro não tinha fundamentos necessários que fossem, na realidade, para manter Rogério de Andrade preso. E, portanto, o que faz o ministro Jorge Mussi? Ele substitui a prisão preventiva por cautelares alternativas à prisão. Então, a primeira liberdade concedida não é pelo Supremo Tribunal Federal, era pelo Superior Tribunal de Justiça, que, ao averiguar um decreto de prisão
do Estado do Rio de Janeiro considera que esse decreto não tinha os fundamentos jurídicos necessários. Nós conversamos com André Calegari, advogado de Rogério Andrade. Doutor, muito obrigada mais uma vez por participar aqui do CNN 360. Eu que agradeço, estou sempre à disposição.